No dia 1º de junho de 2025, a Ucrânia realizou um dos maiores e mais massivos ataques de drones de toda a guerra e o maior ataque ucraniano em solo russo. Este grande ataque foi chamado de Operação Teia de Aranha. Esta operação visou atingir grandes e poderosos alvos russos, vitais para a condução da guerra, e é vista como uma forte retaliação à série de bombardeios e ataques em massa por drones e aviões militares russos, no maior ataque aéreo russo que atingiu a Ucrânia. Blogueiros pró-Rússia insistem em chamar esta Operação Teia de Aranha ucraniana de uma espécie de Pearl Harbor russo, acordando um gigante adormecido e deflagrando todas as eventuais potencialidades do lado atingido pela operação. Mas essa narrativa aguarda coerência com a realidade? É isso que vamos explicar no vídeo de hoje, por isso não deixe de conferir até o último minuto para não perder nenhuma novidade. Mas antes de iniciarmos o vídeo, você está no Universo Geopolítica, seu canal de atualidades, histórias e geoestratégia. Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter a sua companhia para assistir a mais um interessante episódio geopolítico. No vídeo de hoje, analisaremos todo o contexto dessa elaborada operação militar e como a Ucrânia realizou esta mega operação de bombardeamento por drones e o que este país está fazendo para se proteger de Putin de sua louca guerra de agressão. Se você gostar, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão notícias atualizadas dos mais importantes acontecimentos de geopolítica mundial. Muito obrigado e vamos para o vídeo. Vamos à cronologia dos eventos para explicar a guerra em detalhes. Durante todo o mês de março, a Rússia tomou a ofensiva da guerra, tendo tímidos mas notórios avanços no campo de batalha, fazendo tropas ucranianas saírem definitivamente do Oblast de Kursk, com apenas algumas porções e escaramuças resilientes ucranianas para impedir maiores avanços russos na fronteira. E nos territórios ucranianos ocupados à força, nos oblasts de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, houve pequenos mas significativos avanços territoriais russos. Estes avanços na linha de frente resultaram na política fracassada de Donald Trump de não mais conter e enfraquecer a Rússia diplomática e militarmente por meio do uso de sanções e deixar Putin firmar o máximo de acordos diplomáticos, comerciais e militares com incontáveis números de países, deixando a Ucrânia à mercê dos drones iranianos, mísseis norte-coreanos, armamentos e equipamentos militares com tecnologia chinesa, substituindo a tecnologia militar ocidental, e tudo isso abastecido pelo petróleo importado ilegalmente obtido pela Venezuela. Além disso, os voluntários chineses e norte-coreanos estão se prontificando para combater no lado russo, em grandes números, o que tem intensificado o conflito e ajudado os russos em grandes ofensivas terrestres. E se tudo isso não fosse o bastante, Donald Trump bloqueou a cooperação e inteligência estratégica que a cúpula militar dos Estados Unidos fornecia aos militares ucranianos, bem como interrompeu o fluxo de ajuda militar e econômica à Ucrânia por alguns dias, o que por si só contribuiu para o enfraquecimento ucraniano na guerra e o fortalecimento da moral russa. Diante desse cenário, com o avanço das ofensivas russas, a mídia e a opinião pública internacional ficaram fortemente contrários a Trump e bloquearam o fornecimento de ajuda militar à Ucrânia, como uma forma de forçar a Ucrânia a uma falsa paz enquanto a Rússia não mostra nenhum sinal de boa vontade. Nesse contexto, os Estados Unidos, ainda durante a presidência do governo Joe Biden, autorizou a Ucrânia a utilizar o sistema de mísseis táticos do exército, ou na abreviatura em inglês ATACMS, com um alcance estimado de até 300 km, contendo uma carga de ogiva de 130 kg de explosivos, podendo atingir facilmente alvos no interior do território russo. A Ucrânia também tem outros mísseis de fabricação estadunidense, mas de menor alcance e poder de fogo. Tudo isso irritou Putin, que atacou a Ucrânia com um míssil hipersônico chamado Oreshnik, que pode conter uma carga nuclear. Todo esse contexto elevou a tensão entre os dois países, com o temor pela comunidade internacional de uma escalada sem precedentes do conflito. Diante desse cenário, a comunidade internacional pressionou Putin por um cessar-fogo, que ele demonstrou expressa recusa em aceitar. E pior ainda, na última semana do mês de maio de 2025, houve uma campanha massiva de ataques realizados por drones e aviões militares que atingiram centenas de infraestruturas ucranianas na capital e em outras cidades do país eslavo, matando 13 pessoas. Mesmo assim, durante esses bombardeios, houve a troca de pelo menos 600 prisioneiros de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Como forma de retaliação ao maior ataque aéreo russo na Ucrânia, com base nas informações divulgadas pelo governo de Kiev,
A Operação Teia de Aranha utilizou 100 drones que atingiram de forma simultânea ao menos 4 bases aéreas russas, nos mais diversos pontos do imenso território russo, que vão desde a base sediada em Murmansk, dentro do Círculo Polar Ártico, até outras situadas no longínquo e esquecido território da Sibéria. Com esta grande operação, a Ucrânia conseguiu destruir 41 aeronaves russas, que representam mais de um terço de todos os aviões de bombardeiros russos. Estes aviões, que utilizavam mísseis de cruzeiro de longo alcance, tinham capacidade nuclear e foram os responsáveis pela morte, traumas e sequelas profundas e incontáveis números de pessoas e vítimas inocentes do lado ucraniano, em variados momentos ao longo do decurso da guerra, especialmente no maior ataque aéreo russo a cidades e infraestrutura vital ucraniana. Assim, com esses poderosos ataques ucranianos, houve um prejuízo estimado de 7 bilhões de dólares para a Rússia. Esta ofensiva aérea ucraniana em território russo foi realizada, ao que se sabe, sem conhecimento ocidental à Ucrânia, realizada por conta própria. Esta operação também visou como alvos aviões que podiam detectar as defesas ucranianas e operar ataques aéreos. Assim, segundo o governo ucraniano, devido às sanções econômicas e uma economia em quase total estado de guerra, a Rússia terá enormes dificuldades de substituir ou reparar as aeronaves danificadas, o que demonstra ser um alívio para os ucranianos, pois isso representa uma diminuição do poder bélico russo, mas há o perigo iminente de uma escalada sem precedentes na guerra, o que preocupa vários analistas internacionais, com a possibilidade da Rússia utilizar armas nucleares táticas como retaliação. Contudo, blogueiros pró-Rússia têm divulgado nas redes sociais que a Operação Teia de Aranha pode ser classificada como um Pearl Harbor russo, que da mesma forma que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que os japoneses, ao atacarem a base aérea de Pearl Harbor no Hawaii, teria acordado um gigante adormecido, despertando as enormes potencialidades do gigantesco parque industrial dos Estados Unidos. A comparação com a Rússia de hoje é muito desonesta, visto que a Rússia não tem potencialidades escondidas. Quase todos os seus esforços e potencialidades já foram empregadas na guerra. A economia cambaleante russa está girando em torno do conflito, e a Rússia nunca teve um grande parque industrial que o ajudasse em sua máquina de guerra. Sempre ficou dependente da ajuda externa, como o Lend-Lease dos Estados Unidos comprova, um fundamental apoio e ajuda ao esforço de guerra soviético contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E quando não obteve ajuda internacional, perdeu a maior parte das guerras que entrou em um conflito entre países, como na invasão soviética do Afeganistão e atualmente na invasão russa à Ucrânia. Deste modo, esta Operação Teia de Aranha mostrou ao mundo e aos próprios russos de que a operação militar essencial de Putin tem consequências catastróficas para toda a Rússia, com um custo por cada drone militar ucraniano de apenas $600, segundo a estimativa da Deutsche Welle, e $500, segundo o canal Hoje no Mundo Militar, provocando um enorme prejuízo de mais de 100 milhões de dólares em toda a frota aérea russa. Para a realização dessa operação, houve a combinação de intenso treinamento e espionagem ucraniana com agentes dentro da própria Rússia, o uso de inteligência artificial e tecnologia avançada. Essa combinação estratégica de recursos militares otimiza as operações de defesa e inteligência militar, ao mesmo tempo que, em tempos de crises econômicas e vulnerabilidade em geral, reduz potenciais custos econômicos. Isso emitiu um alerta para todos os países, pois agora a sensação de vulnerabilidade diante das ameaças tão reais é uma realidade incontestável, especialmente em conflitos militares assimétricos. Diante desse cenário, uma reportagem do New York Times, alguns militares estadunidenses questionam se realmente é necessário ao governo de Donald Trump investir mais de 175 bilhões de dólares para a construção do Domo de Ouro, o avançado sistema de defesa antiaérea capaz de bloquear e interceptar mísseis hipersônicos, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro avançados, lançados de qualquer lugar do mundo ou do espaço, mas inútil contra drones militares usados pela Ucrânia de baixo valor em investimento militar. Se você gostou do conteúdo de hoje, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua valiosa audiência e até a próxima.